Eu quero falar dos meus 3 livros publicados pela minha editora, a editora Faira Mará, uma editora nova no mercado, engateando ainda, mas profundamente empenhada em publicar textos atuais sobre a tradição de Ifá e Orixá e como essa tradição é vivenciada no Brasil a partir da experiência do Olu Adeloname. Eu tenho mais de 20 anos de trajetória, de percurso dentro do culto tradicional iorubá de Ifá e Orixá, como estudioso e também como praticante babalaô, como praticante babalorixá. Eu também sou um babalorixá, sou um Onixangô, e também iniciado em outras sociedades, em outros cultos, como Ebeorum, como Boni, como o próprio culto de Á. Então, minha editora, a editora Faira Mará, já lançou 3 livros. O primeiro livro que a minha editora lançou foi Ebeorum, os nossos amigos e familiares espirituais. Esse foi o primeiro livro da nossa editora e o único do gênero no Brasil. Então, sobre literatura acerca da sociedade Ebeorum, esse é o único livro no Brasil que detalha aspectos fundamentais dessa sociedade Ebeorum. É todo um livro baseado na minha experiência de atendimento de iniciados, clientes, etc., de pessoas diversas com essa sociedade espiritual. Então aqui eu compartilho a minha jornada, a minha experiência, usando a tecnologia da sociedade Ebeorum para cuidar das pessoas em situações diversas. O segundo livro da editora Faira Mará, lançado pelo selo Faira Mará, foi Peregrinação. Esse livro lindo, né? De mais de 500 páginas, abordando minuciosamente aspectos fundamentais do Ifá, da sua oralitura, da sua literatura, numa perspectiva peregrina, no que eu chamei lá em 2017 de nomadismo ôntico, né? Todos nós somos peregrinos, todos nós somos viajantes nesse mundo. E Ifá é essa grande bússola, essa grande luz que nos acompanha nesse percurso. E recentemente, né, tem 2 meses, aliás, que ele foi impresso, o terceiro livro também publicado pelo selo Faira Mará, esse aqui de quase 600 páginas, na verdade ele tem quase 700 páginas, chamado Sabedoria, Viver Ifá em Tempos de Desfaçatez. Esses 2 livros, Sabedoria e Peregrinação, pertencem a uma trilogia chamada Encontrar Ifá. Essa trilogia, que se chama Encontrar Ifá, tem 3 volumes, só foi publicado 2. No próximo ano eu vou publicar os 3 volumes. Olha que maravilha, gente, olha que grossura de livro. Isso é literatura profunda, isso é literatura muito genuína, muito peculiar, né? Fruto de uma experiência, fruto de uma jornada. Não é teoria, não é copiar e colar, não é nada disso. Isso aqui é fruto de uma experiência, da experiência do Olu Adeloname Xolá com o Ifá, com o Orixá, e eu compartilho com os meus leitores, com os meus alunos, com as pessoas que estão interessadas em praticar uma tradição atualizada, né, gente? Porque praticar uma tradição fossilizada, ultrapassada, não dá. O tempo de mundo que a gente vive urge. Nós precisamos situar como os nossos antepassados faziam de tempo em tempos, né? De acordo com a temporalidade, de acordo com o momento de mundo, nossos antepassados atualizavam as suas tradições. O que quer dizer atualizar as suas tradições? Quer dizer inventar? Não. Quer dizer fazê-la avançar. A gente não pode ficar estagnado, paralisado, fossilizado. A gente tem que ter movência, tem que ter fluência. Então a tradição, o culto, as práticas e saberes de um culto tradicional precisa de tempo em tempo serem traduzidas de acordo com o momento de mundo que a gente está vivendo. Eu me recuso a viver numa tradição, numa prática religiosa, espiritual, que insiste em condenar as mulheres, que insiste em condenar homoafetivos, lésbicas, transexuais, travestis. Eu abomino qualquer prática espiritual
que não esteja devotada aos direitos humanos, à segurança humana e à dignidade da pessoa humana. Então a gente tem que abominar qualquer traço de conservadorismo, de opressão que esteja em qualquer prática. Não precisa ser só do Ifá, do Orixá, pode ser católica, apostólica, romana, cristã, protestante, judeu, islâmico. Não importa, nós precisamos situar a nossa espiritualidade no mundo de hoje, com as condições de mundo que a gente tem hoje. Não dá para viver como se fosse há 200 anos atrás, com uma mentalidade pífia ou obsoleta. Então, os meus livros tratam disso. Ele puxa a tradição de Ifá e Orixá para frente. Ele faz a tradição de Ifá avançar. Eu, Olu Adelonan, estou empenhado nisso também com uma tese de doutorado de 700 páginas, onde eu abordo a divinação e a medicina no Ifá. Essa tese vai ser defendida no final de agosto e logo vai estar disponível para todos vocês lerem o que é um mergulho profundo, uma anatomia divina profunda nisso que a gente conhece como Ifá. Aguardem que vocês vão amar. Pois bem, adquire meus livros, estão todos disponíveis na Amazon, tá? Lá na Amazon tem todos os 3 vendendo. Ajude o Olu Adelonan a continuar escrevendo o livro, tá? Então comprem. Não tem PDF, não tem e-book. Tem que ajudar o Olu a continuar produzindo o livro, porque escrever não é fácil. Então junta um dinheirinho, guarda e vai lá assim, vou comprar o livro do Olu, porque o Olu está produzindo literatura para Ifá e Orixá neste país, tá bom? Vamos nessa força que a gente soma, porque ter conhecimento é libertação. Então, se você pode ler um livro que vai te libertar das amarras, das mentiras, leia. Minha literatura é para te libertar, para abrir a cabeça, ter conhecimento e assumir o seu papel de protagonista na mudança que você quer. Você que é iniciado em Ifá, você que é iniciado em Orixá ou em outros cultos tradicionais de Yorubá, você precisa aprender e dominar a sua tradição, as tecnologias, as práticas, os saberes da tradição que você professa, para você cuidar de você mesmo. Quem não tem conhecimento fica sendo cuidado pelos outros. O Olu Adelonan gosta de formar pessoas. O Olu Adelonan gosta de dar autonomia para as pessoas. Mas tem que ter aprendizado, não maluquice. Não é chegar hoje, iniciar amanhã e achar que já está com o rei na barriga, não. Tem que sentar no banquinho, tem que começar pequenininho, como dizia Dona Ivone Lara. Eu vim de lá pequenininho. Quem chega grande não aprende nada, mas quem chega pequenininho logo aprende, né? Pois bem, gente, hoje eu vou falar de Oxóssi ou Oxóssi, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, né? Onde as práticas afrodiaspóricas têm total relevância. Vocês sabem a diferença entre o culto tradicional de Orixá, Sim Orixá Ibile, e o culto de Ifá e Xexelabá. Eu fui iniciado em ambos, né? Eu sou iniciado no Xexelabá através do Ifá e sou iniciado no Sim Orixá Ibile através de Xangô. Isso quer dizer o quê? São duas coisas diferentes. O Xexelabá não é o Sim Orixá Ibile. O Sim Orixá Ibile é o culto tradicional de cada um dos orixás da terra Yorubá. O Xexelabá é o culto de Ifá com todas as agremiações, né, que a gente entende, porque no Xexelabá também tem culto de orixá, né, e outros cultos, porque dentro do Ifá estão todos os orixás. Mas existe uma linhagem de orixá dedicada a cada culto, né? Cada linhagem dedica ao seu culto. Isso é o Sim Orixá Ibile, como o culto de Xangô, muito marcado em Oió, né? Como o culto de Oxum, muito marcado em Oxobô, como o culto de Oiá, né? Muito marcado também no complexo de Oió, como o culto de Ogum, muito marcado ali na região de Abeokuta e também ele é muito forte em Ibadan, como o culto de Obatalá, que é muito forte em Ile-Ifé. Então, esses cultos desses orixás e o outro têm suas linhagens específicas. E a gente pode dizer que cada um dos cultos dos orixás é uma religião independente, né?
O Ifá não é uma religião exclusivista. O Ifá é um culto. Dentro do culto de Ifá você tem todos os orixás, mas para além do culto de Ifá, que tem todos os orixás lá dentro, tem o culto específico de cada um dos orixás. Você pode ser iniciado em Xangô dentro do culto de Ifá e pode ser iniciado em Xangô, por exemplo, dentro do culto de Xangô. No meu caso, eu fui iniciado em Xangô dentro do culto originário de Xangô. Não fui iniciado em Xangô dentro do culto de Ifá. Mas pode iniciar também, né? Eu, muito exigente, eu sou uma pessoa muito exigente, eu bati o meu pé em 2017 e falei, eu vou para a Nigéria e vou me iniciar com o melhor sacerdote de Xangô do mundo. E foi isso que fiz, né? Como bom filho de Xangô, destemido, peguei a minha malinha, fui parar na Nigéria, depois de ter acordado tudo, porque vocês sabem como é que a coisa funciona, né? Eu acordei tudo antecipadamente, amarrei tudo bem amarradinho, porque, né? Vai saber. Então eu peguei, fui para a Nigéria e me iniciei com o maravilhoso, o magnífico, o supimpo, o grandioso Xangô-Delê Ibu-Oatandá, o grande Elegum do Alafim de Oió, um dos últimos baluartes de Xangô nesse mundo, né? Que foi aí por quase 50 anos Elegum do Rei. Ele era, sem sombra de dúvida, o melhor sacerdote de Xangô do mundo inteiro. Eu tive o privilégio, a honra, a alegria, e mantenho essa alegria, essa honra, essa estima, de ter sido iniciado por este homem majestoso que foi o Oloye Xangô-Delê Ibu-Oatandá. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou um Ibu-Oatandá, que eu venho dessa linhagem de Xangô, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um orgulho positivo, né? Sobre isso, e não faço média de esconder a minha alegria de pertencer a este clã, a esta família, a essa linhagem de poderosos eleguns de Xangô da terra de Oió, né? Do clã legítimo de Xangô. Pois bem, mas Oxóssi, né? Oxóssi não é orixá. As pessoas costumam ficar chocadas quando dizem, fulano não é orixá, Beltrano não é orixá. As pessoas ficam chocadas porque elas não entendem. Se vocês entenderem conceitos, o que é orixá, o que é Irumolé, o que é Imolé, o que é ancestre. Quando a gente entende conceito, a gente para de ficar na maluquice, na perturbação. A gente fica perturbado porque não entende conceitos. Por isso tem que ler, tem que estudar. Vocês querem praticar uma tradição que vocês não estudam. Se você não estudar, você vai ficar vendo navio, as pessoas vão te enganar, você não vai ter pensamento crítico, não é verdade? Quando você pega o povo judeu, vamos pegar o povo judeu e também o povo muçulmano. Essa gente está o tempo todo estudando. Essa gente domina o Alcorão, domina a Torá, estudam, pratica o estudo, procura entender, passa anos estudando. Eu já estive na Ásia, já estive no mundo árabe, já estive no mundo muçulmano, no mundo judeu, e eu fiquei chocado quando as pessoas leem. As pessoas estão o tempo todo com o livro, estão com o livro na praia, estão com o livro na praça, estão com o livro no ônibus, estão com o livro no trem, estão com o livro no metrô, estão tomando lanche, estão com o livro. E aqui no Brasil as pessoas não gostam de ler. Nós temos um péssimo hábito de leitura, a gente não lê, a gente não estuda, e a gente gosta das coisas facilitadas. A pessoa vai para uma consulta com o babalaô, com o pai de santo, que seja, e lá joga o búzio, joga o pelê, aí fala de iniciação, a pessoa vai correndo iniciar. Nós precisamos modificar essa cultura errada. Você não tem que iniciar de imediato, ninguém morre porque não iniciou. Se você está morrendo, vai fazer ebó. Ebó salva da morte. Acoxé salva da morte. Eu já salvei muita gente com acoxé, gente, com sabãozinho. Não é a iniciação que salva a pessoa da doença, da morte, é acoxé, é magia, é sabão, é medicina. Mas vocês querem coisas imediatas, querem iniciar para ter poder. Eu fui iniciado, agora eu sou babalaô, agora eu sou... Não, sai dessa maluquice, isso é maluquice. Eu deixo as pessoas 2 anos... 3 anos, 1 ano e meio, eu vou empurrando.
Às vezes a pessoa até desiste de mim, deixa eu ir embora, deixa eu trocar de babalaô, porque esse babalaô tá só me empurrando. Não tem problema, pode trocar de babalaô. Espero que você encontre o melhor do que eu. Não tem problema, eu não sou ciumento. Mas eu não faço iniciações imediatas. Eu não inicio ninguém que não tenha um vínculo comigo. Porque eu sou uma pessoa muito chata, eu sou uma pessoa muito exigente e assumo isso publicamente. Comigo não tem eira nem beira. A cabeça de Xangô, vocês sabem como é que funciona. Então eu deixo a pessoa ali de stand-by, me conhecendo, né? Eu não coloco máscara, eu não invento PPP papapá, eu sou transparente, eu sou o que eu sou, não mudo para agradar ninguém. Então, passou um ano, passou 2 anos, eu gostei desse Oluô, vou me iniciar com ele. Então vamos começar um diálogo mais profundo. Mas chegou no meu jogo hoje, vem para minha casa para iniciar amanhã, NAOTIL. Não. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Tá morrendo? Vamos fazer ebó. Então ebó ótimo, ebó e cu. Levanta uma pessoa da morte, um ebó e cu. Você enterra a morte que está no corpo da pessoa. O ebó e cu enterra a morte que está na pessoa, porque Iku é uma entidade, né? Iku é um espírito. Então você enterra Iku. Você enterra Iku que está na pessoa e liberta a pessoa da morte. Os bons babalaô sabem fazer isso. Mas por que eles preferem iniciar as pessoas? É mais rentável. E as pessoas caem. E elas caem porque não têm conhecimento, tá bom? Então, é importante a gente situar isso, ter conhecimento. Para a gente não ser isca fácil de gente mal intencionada. Tem muita gente mal intencionada. Em qualquer caminho espiritual, em qualquer religião, em qualquer sistema espiritual, tem gente mal intencionada. Né? Gente que não está levando a sério esse percurso. Então, voltando à questão do conceito. Orixá, Irumolé, Imolé e Ancestro. Ainda tem outros. Tem Ajogum, tem Quiumba, tem Salamandra, tem obsessores. Né? Tem espírito que é obsessor. Né? É um obsessor. É um Ajogum, né? Um obsessor, um espírito que está te sugando, né? Um Egum. Tem Egum, né? Um Egum. Tem Egum obsessor, tem Egum Irê, né? Egum Aurê, Egum de boa sorte, Egum que está com a gente e faz bem a gente. E tem Egum Burucu. Acho que o termo seria melhor assim. Egum Aurê, um Egum que traz boa sorte. E tem um Egum Burucu, um Egum que traz mais sorte. Aquele Egum que tá na sua casa, roubando a tua energia, tirando a sua energia, a tua vitalidade, jogando as coisas no chão, fazendo aquele PPP, gritaria e confusão dentro da tua casa. Casa é lugar de paz, não é lugar de gritaria e confusão. Então a gente tem que entender esses conceitos para quando a gente abordar as coisas de forma genuína, não ficar confuso. Então Oxóssi não é orixá. Oxóssi é um Imolé. Imolé quer dizer um homem forte. Um homem que teve no Aie, que viveu no Aie e foi forte, valente, guerreiro, foi homenageado pela tua gente. Imolé, aquele que pisou na terra com dignidade, com primor, com talento. Isso é Oxóssi. Porque o Oxóssi, gente, ele descende da casa de Ogum. Oxóssi é parente de Ogum. Oxóssi vem da linhagem de Ogum. Em muitas localidades na Nigéria, e eu vi com meus próprios olhos, em muitas localidades na terra Yorubá, o assentamento de Oxóssi é conectado com o assentamento de Ogum. É como se na hora que Oxóssi come, Ogum também come. Na hora que Ogum come, Oxóssi também come. Primeiro que eles são Odés. Tanto Ogum como Oxóssi são Odés. Tanto Ogum como Oxóssi são caçadores. E Oxóssi é um franco atirador. O Odu-Ifá, ou Ekudi, vocês sabem que os Odu-Ifá narram tudo. Tudo que você quer saber está no Odu-Ifá. Não existe nada que aconteceu, que passou por essa terra,
que ocorreu entre o Orun-Aê que Odu Ifá não documentou. Então, o Odu Oyekudi conta uma história muito interessante. O rei da cidade de Irimô estava inquieto, inconformado, porque um pássaro gigante estava sobrevoando o seu território e incomodando a população. Até que esse pássaro começou a matar os gados, os animais, começou a atacar as crianças, as mulheres e começou a danificar as plantações. Quando o rei percebeu que aquilo estava causando um transtorno terrível no seu território, no seu reino, ele ficou muito preocupado. Ele foi até os mais velhos, consultou o oráculo de Ifá, e o oráculo de Ifá orientou o rei a recrutar um caçador que conseguisse matar esse pássaro. Que pássaro diabólico, né? Estava matando as pessoas, estava causando caos no reino de Irimô. Então o rei abriu um edital, não é verdade? Só que não era igual, não era pelo computador, não. O edital era de boca em boca. Espalha por aí que o rei de Irimô está procurando um exímio caçador para matar um pássaro gigante. Então o rei abriu um edital. Espalhou a notícia de que o rei de Irimô estava precisando de um exímio caçador. Vieram vários caçadores, porque o rei estava prometendo uma quantia financeira muito boa para quem conseguisse matar o pássaro. Veio um, foi engolido pelo pássaro. Veio outro, foi morto pelo pássaro. Veio mais outro, a mesma coisa. Veio mais outro, a mesma coisa. O rei já estava quase desanimando. Aliás, ele estava praticamente desanimado porque todos os exímios caçadores da região e de outras regiões, de longa distância, de outros lugares, estavam morrendo e ninguém estava conseguindo matar esse pássaro diabólico, esse pássaro demoníaco. Até que um caçador estranho, esquisito, esmiriguido, meio assim fraquinho, e o pior, esse caçador chegou diante do rei de Irimô com uma única flecha. Mas como assim, gente? Mais um lesado, mais um que não vai conseguir nada. Pois bem, ninguém botou fé nesse caçador estranho que chegou com uma flecha só. Como é que ele vai matar um pássaro com uma flecha só? Mas ele, eu estou disponível, estou aqui e vim para matar esse pássaro. Esse caçador foi para o campo de batalha, para a área aberta, né, onde ele pudesse avistar o tal caçador e matá-lo. Avistar o tal pássaro e matá-lo. Pois bem, no dia que esse caçador esquisito se apresentou, toda a cidade ficou ali curiosa para saber o que ia acontecer com esse caçador estranho. O caçador estranho, compenetrado, habilidoso, ergueu o seu arco, empunhou a sua flecha. De longe ele avistou o pássaro gigante que estava incomodando a cidade de Irimô. E ele, com muito detalhe, com muita perspicácia, sem pressa, nada reativo, nada imediatista, mas cauteloso, calculando, ele lançou a sua única flecha até aquele pássaro gigante. Para a surpresa de todos, o caçador de uma flecha só, como ele também ficou conhecido, acertou o pássaro no alto que caiu jogado no chão. O rei de Irimô ficou tão feliz que ele homenageou esse caçador com um epíteto, com um oruncó, com um novo nome, já que o caçador não tinha nome. Todo mundo chamava ele de caçador de uma flecha só. Ué, que nome é esse, né? Um caçador de uma flecha só. Era o nome dele. Oxoxô, oxoxô. O que o rei faz então? O rei dá um novo nome para esse caçador de uma flecha só. Ele passa a chamá-lo de Oxóssi.
Oxóssi quer dizer o homem forte, o homem valente e muito rico. O Si, muito rico. Por quê? Porque o rei concedeu a Oxóssi muita riqueza. Então, Oxóssi, o caçador, o habilidoso homem, né? Oxô, e aí tem aqui, as palavras do Yorubá são cheias de minúcias e de cadências, né? Porque esse Oxô aqui pode significar duas coisas. Pode significar um homem valente, né? Um guerreiro valente, um homem destemido, que tornou rico, Oxóssi, mas também pode significar feiticeiro, porque Oxô é feiticeiro, o feiticeiro rico. Mas esse Oxô, diferente do Oxô, né, que é o nome dado aos homens que possuem o poder de Agé, de Ami, Eleé, esse Oxô quer dizer alguém que é valente. Mas a gente sabe que por trás desse bricolismo linguístico, vamos dizer assim, tem camadas. Por quê? Ele mata um pássaro que estava infernizando uma cidade, né? Essa flecha tem uma coisa que ninguém sabe, né? Essa flecha não é uma flecha comum, esse arco não é um arco comum, e esse homem de uma flecha só também não é um homem comum. Então tem ali camadas, né? Camadas que a gente pode esmiuçar e talvez, inclusive, chegar nesse lugar de Oxô e de... que a gente pode dizer que não é que Oxóssi assassinou o pássaro. Oxóssi conseguiu controlar o pássaro. Como ele é um Oxô, ele conseguiu ter controle. Porque o pássaro aí também pode ser a metáfora do poder de Agé, do poder de Eleé, do poder das senhoras pássaros da noite. Que elas, quando estão irracíveis, elas atacam mesmo. Elas não querem saber se A é B. E a mim não pode estar irracível. Porque se ela estiver irracível, se ela estiver azeda, se ela estiver de mal com você, ela vai atacar, não quer saber se ela está matando, se ela está levando, se ela não quer saber, porque elas não têm amor pelos humanos. As IAs não amam os humanos. Ai, minha mãe me ama. Ai, mamãe. Não, as IAs não têm esse sentimento. Se você estiver errado e você caiu na desgraça de Eleé, de Oxorongá, corra. Porque trava, paralisa, dificulta, a vida vira um transtorno, uma bagunça, ou quando muito ela te leva embora. Então, tem gente aí fazendo culto romântico a Yami Oxorongá, né? Ai, nossas mães, porque mãe ama. Gente, não vai nessa onda. Não vai nessa mentalidade. Essa mentalidade não é aborígene. Essa mentalidade não é indígena. Essa mentalidade é romântica ocidental. E as pessoas querem imprimir esse romantismo ocidental nos cultos aborígenes. Não é isso. Quando eu falo de atualizar, de trazer o culto para o nosso tempo presente, não é encharcá-lo de ocidentalidade, né, gente? Não é isso, né? A gente pode viver no Brasil e praticar um culto tradicional, um culto aborígene no século XXI, né? Sem perder de vista as bases fundamentais do culto, né? Então, não imprimam em mim essa maternidade ocidental, romântica, europeia, ligada à Virgem Maria. É muita projeção equivocada. Elas são irracíveis, elas não têm sentimento e elas não são as nossas antepassadas. E eu já dei uma aula sobre isso aqui. E a mim não é nossas antepassadas. E a mim não é sua avó, não é sua mãe que morreu, não é sua tia tataravó. E a mim não é nada disso. E a mim são divindades, né, seres pré-existentes. Elas são pré-existentes. Quer dizer o quê? Que elas existem antes da existência. Elas existem antes do mundo existir. E elas vieram ao mundo, ao Aie, governando a Jogum. E a mim é a mãe de Jogum, que são as forças maléficas da esquerda. 400 Irumolé da direita, 400 Ajoguns da esquerda, que são as forças maléficas. A morte, a doença, a perturbação, a confusão, PPP. Isso são Ajoguns, são espíritos maléficos.
Então, o rei de Iremô beneficiou Oxóssi com uma riqueza incomensurável. E ele se tornou um homem rico, um homem farto e um homem cheio de dádiva. Porque Oxóssi tinha o compromisso de ajudar as pessoas, de contribuir com as pessoas. Então ele estava sempre empenhado em proteger as pessoas, sobretudo no campo da fartura, já que ele é um orixá farto, ele é um orixá caçador. Então ele gosta de beneficiar as pessoas com dádivas. Oxóssi gosta de compartilhar as suas conquistas com as pessoas. Então ele se tornou auspicioso, ele se tornou respeitado, ele se tornou um homem querido, benquisto, exemplar para as pessoas. E até hoje, nas camadas diversas que se reúnem em torno desse orixá, ele está impregnado dessa mística, né? ou desse compromisso humanitário, né? Porque ele é tido, por exemplo, na diáspora como orixá da fartura. Ele é celebrado aqui na diáspora como orixá da fartura. E na Nigéria também ele é celebrado como orixá da fartura, porque ele é o Si, ele é rico. Ele é um homem rico. Ele é um homem que foi beneficiado com riquezas e ele compartilha essas riquezas com os outros, porque ele é um caçador exímio. Ele é rico não porque ele tem um montante de dinheiro, ele é rico porque ele é um caçador exímio. A sua flecha não erra o alvo. Então, se ele sai para caçar, ele traz caça para a aldeia, para a comunidade, para os convivas. Se ele vai à floresta caçar, ele não volta de mão vazia. Então, a nossa relação com Oxóssi, com o culto de Oxóssi, ela tem essa implicação. Não é à toa que uma das suas comidas prediletas é o axoxô, que é feita com milho. Por que a comida de Oxóssi é feita com milho? Vamos pegar o milho? Olha, imagina o milho. O milho é amarelo, o milho, o sabugo do milho, né? Tem vários milhos, quer dizer, aquela quantidade de caroços, né, de milho, né, diríamos assim, ela representa a fartura. Então ele come aquele milho gostoso, né, feito para ele, representando a sua fartura, a sua riqueza. São muitos milhos, né? Então o milho é uma das suas riquezas incomensuráveis, mas não só, porque a relação do milho com Oxóssi tem muito a ver com a diáspora. Porque no complexo Yorubá, na terra Yorubá, ele come inhame. Se você for ver o inhame, né, a riqueza do inhame, a força do inhame e o quanto o inhame é poderoso, você vai entender por que os caçadores gostam muito desse tubérculo, que é um tubérculo também muito rico em todos os sentidos, né? Então, no Brasil, o inhame também é comida de muito desses orixás, dessas deidades caçadoras, mas aqui a gente criou uma culinária muito peculiar. Eu sempre digo que o candomblé é um sistema espiritual africano dos mais bonitos e organizados do mundo. Talvez o único, para ser mais honesto. Porque o candomblé criou todo um sistema que vai da vestimenta, da culinária, da música e da dança, e de sistemas mágicos, espirituais, profundamente coesos, estabelecidos dentro de um espaço. Então nós temos uma culinária de orixá altamente específica e avançada no Brasil. Detalhada, requintada, artística, né? Se você já foi a um festim dos orixás, se você já foi se você já viu uma mesa montada para os orixás, você olha para aquilo é de uma estética mais linda do mundo. Aquilo é muito bonito, aquilo é muito poderoso, aquilo é muito magnífico, aquilo tem uma força descomunal. Então, o culto ele foi sendo recriado no Brasil. Não é que o culto na Nigéria de Oxóssi é melhor que o do Brasil. Ele foi sendo recriado. Na Nigéria ele tem as bases fundamentais dele. E a partir dessa base, no Brasil, ele ganhou uma outra roupagem. O culto de Oxóssi em Cuba ganhou uma outra roupagem. Então nós temos uma roupagem que é afro-brasileira, que é do candomblé.
Então aqui Oxóssi ganhou essa singularidade que difere em muitos aspectos, mas não em todos, dessa roupagem que ele tem na terra Yorubá. Qual que é melhor, qual pior? Não tem melhor, não tem pior. Ambas as abordagens são autênticas, porque a gente está lidando com o espírito. Então, se o espírito aceitou a roupagem que os devotos ofereceram a ele, não tem problema nenhum, porque só o espírito pode negar. Só o espírito pode dizer isso, que eu não quero isso, que eu não quero aquilo. Por isso que a gente tem uma diversidade de cultura, uma diversidade de trato, uma diversidade de manejo, e a gente precisa respeitar essa diversidade. Nos últimos anos, um discurso tem sobressaído, que é um discurso perigoso, conservador, é um discurso monótono, é um discurso de carteirada. A própria rede social deu visibilidade para essa panaceia, que é esse discurso de carteirada, que você fala que o outro está errado, que o outro não está fazendo certo. Isso é patifaria, porque não tem essa de que o seu é certo, o meu é errado, o dele é mais ou menos. Não. É um culto espiritual, é um culto onde os devotos se relacionam com espíritos, com entidades. Então a entidade, o espírito, o orixá, o que seja, pode se manifestar e pode inclusive intuir, mobilizar a pessoa para aquilo que ele quer, da forma que ele quer. É lógico que tem as maluquices, mas a gente sabe muito bem que um construto nesse sentido no Brasil se deu, dando aí relevância, dando aí singularidade, peculiaridade para o culto desses diversos orixás, que diferem em costumes, que diferem em manejos, que diferem em tratamentos da sua prática originária na terra Yorubá. A gente tem que sair desse discurso de qual que é mais certo, de qual que é errado. O que importa é o axé. Se o axé está vivo, se o axé está transformando a minha vida, é o mais importante. Axé que transforma a vida não é ebó que você faz somente. Às vezes, a gente está muito focado no trabalho físico do orixá, em fazer ebó, em fazer oferenda, em cumprir obrigações, em fazer iniciações, em ter roupa, em ter colar, em ter balangandã. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente está muito focado no trabalho físico e esquece do trabalho mental, do trabalho espiritual, de usar a tecnologia, de usar a filosofia, de usar a ciência do orixá, a ciência do Ifá, para a gente mudar de vida, para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente fazer um trabalho conosco mesmo e tornar nós mesmos orixá. A gente fica muito focado no trabalho físico e esquece de aprimorar o trabalho espiritual, que vai permitir que o axé, que o poder do orixá se fundamente, se entronize totalmente em nós. Muita gente focado, quer fazer, mas esquece de fazer o mais importante, que é esse trabalho mental, que é esse trabalho espiritual de transformação de você, de potencialização sua e, sobretudo, de fortalecimento do axé na sua vida. Pare de fazer um pouco e vai aprimorar a tua mente, vai aprimorar o teu intelecto, vai estudar, vai ler boa literatura, vai participar de rodas de conversa. Às vezes a pessoa só quer fazer, esperando que uma graça aconteça, que um milagre aconteça. Entendeu? Quando, na verdade, quando ela para de fazer, quando ela para de tensionar e ela relaxa, vai estudar, vai meditar, vai aprimorar, a coisa começa a acontecer. Muitas das vezes as coisas não acontecem por causa da nossa tensão. Você está tenso, está colocando energia demais, está tensionando demais. Para de tensionar. Precisa colapsar a onda. Já expliquei isso. Enquanto você não colapsar a onda, você não vai ter o resultado dos seus investimentos. E a gente colapsa a onda quando a gente abre mão da tensão. Porque a gente entra na frequência. Quando você entra na frequência, você relaxa, você desliga, você foca no tempo presente, você foca no momento presente, você para de ver do passado,
para de ver do futuro, você foca no presente, aí você entra, você começa a surfar e a coisa começa a acontecer para você naturalmente. Os taoístas ensinam uma coisa que eu gosto muito, que é a não ação. O que é a não ação? A não ação não é não fazer nada. A não ação é não forçar fazer o que você não precisa fazer. A não ação não é ficar parado, não é ficar estagnado. A não ação é parar de forçar as coisas. É parar de achar que as coisas são obrigadas. As coisas não são obrigadas. Transforme o seu problema na solução. Seja como Oxóssi. Ninguém deu nada por ele, não é? Já tinha morrido vários caçadores. Ele chegou diante do rei com uma única flecha, esmilguido. As pessoas olharam para ele e disseram, gente, esse aí já está morto, né? Então, para de responder às expectativas dos outros. Para de favorecer o que os outros querem que você seja. Comece a sair da expectativa dos outros para assumir uma expectativa sobre você mesmo, ou para assumir o que de fato você é. Quando você abandona esses campos tensionais, quando você abandona esses campos de conflito, né, consigo mesmo, aí acontece o que eu estou chamando, o que os taoístas, o que o Tao Te Ching, né, o livro do Tao, ensina como não ação. As pessoas estão tensas, as pessoas estão em conflitos. Quando o rei de Lemur estava desistindo, quando o rei de Lemur já estava desistindo, já não sei mais o que fazer, já morreu vários caçadores aqui, eu não sei mais o que fazer. Quando ele relaxou, ele saiu da zona de tensão, um caçador apareceu. E um caçador com um estereótipo completamente desavisado. Porque é quando a gente relaxa, é quando a gente sai de cena, quando a gente perde o foco, que as coisas começam a resolver. Uai, por que esse caçador habilidoso não veio primeiro? Teve que morrer vários caçadores para ele chegar e matar esse pássaro. A história, o Iton, está ensinando para a gente que muitas das vezes as tensões, as demoras, os pormenores, aquela coisa que se insiste, não resolve, não muda, isso também está nos ensinando. Assume o teu problema como sua professora, como seu professor. Aprenda com o seu problema. Pare de reclamar. Pare de emitir negatividade, porque a sua negatividade emitida no tempo, no ar, no universo, você está depondo contra você. Se você está doente, passando por um momento de doença difícil, de sofrimento terrível, insuportável, muda o foco. Muda o manejo. Porque quanto mais você reclamar, quanto mais você emitir negatividades para as pessoas que estão cuidando de você, para a sua família, para o universo, mais você vai ficar naquela situação. Por quê, gente? Porque o universo é um campo de força muito poderosa. O universo é um campo energético, eletromagnético muito poderoso. O sofrimento que você está vivendo, ele é um campo quântico. O que quer dizer isso? Ele é um campo energético. Essa história, esse tom de Oxóssi que eu acabei de contar para você, está falando também que muitas das vezes a gente só tem uma única alternativa, uma única possibilidade, um único instrumento, uma única carta na manga para resolver o problema. Então não use ela em vão. Não seja reativo. Não seja imediatista. Não reaja de forma rápida aos estímulos que as pessoas demandam para você. Para de sentir raiva porque o outro te ofendeu. Para de sentir atacado porque o outro falou alguma coisa com você.
Para de entrar no conflito porque a outra pessoa está em conflito. Isso é reatividade. Sai do campo reativo. Por quê? Quando você tem uma reação imediata, mediante um estímulo causado por uma situação externa, pelo ambiente ou por uma pessoa, você emite a mesma energia que ela está te demandando. Por isso que a reatividade é um problema. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais sofrendo de um transtorno psicológico chamado reatividade emocional. E eu vou ser um pouco audacioso. Muitas pessoas que sofrem de reatividade emocional são pessoas com quadro borderline sutis, que às vezes não se manifestou na sua totalidade. E uma pessoa com um quadro de transtorno de borderline, como a medicina moderna diz, como a psiquiatria moderna diz, nesse enquadro psíquico, é uma pessoa que vive nas bordas e ela não consegue estar lá nem cá. Você tem que desautorizar esses manejos, porque às vezes pode não ser uma estrutura de personalidade borderline, mas de repente pode ser um quadro borderline que tá te jogando dentro de comportamentos repetitivos e manejos repetitivos que está adoecendo você. Eu estou usando esses termos modernos para ajudar você a entender. Então, a reatividade, a postura reativa, ela depõe contra nós. Oxóssi não tem uma postura reativa. O caçador é extremamente calculista. O que a gente pode aprender com Oxóssi para ajudar no nosso estilo de vida, na nossa vida hoje? O caçador não age de forma imediatista jamais. O caçador não age de forma reativa jamais. Se o caçador for imediatista, se o caçador for reativo, ele vai perder a sua presa, ele vai perder a sua caça. Você tem que calcular. Lembra, se você está vivendo um processo de adoecimento e você está inquieto, você não está suportando a dor e tem pessoas cuidando de você, as enfermeiras no hospital, a sua própria família, você precisa ser muito generoso com essas pessoas que estão cuidando de você. Você precisa ser muito respeitoso com as enfermeiras do hospital e com a sua família que está cuidando de você. Então, as pessoas estão te dando a saúde delas, as pessoas estão te dando o axé delas, as pessoas estão te dando o tempo delas, e você está emitindo para elas ingratidão, você está emitindo para elas contra-axé, energia ruim, tratando elas mal, xingando elas. O que você espera? O efeito quântico disso vai manter você na doença. Você precisa de utilizar o contra-efeito quântico disso. O que seria o contra-efeito quântico disso? A pessoa te deu amor, dá amor para ela também. A pessoa te deu dor, continua dando amor para ela também. A pessoa te deu pouco caso, oferta para ela muito caso. Utilizar do contra, diríamos assim, do contra comportamento do outro, Não responder o comportamento do outro na mesma altura. Isso é reatividade. Quando você responde na mesma altura, você entra na órbita quântica do outro. E se você entra na órbita quântica do outro, você fica refém do outro. Então a pessoa está te maltratando, você vai maltratar ela, você está refém da órbita quântica dela, que já é adoecedora. Então você rompe esse campo quântico, usa o seu campo quântico positivo para positivar o campo quântico negativo da outra pessoa. Acho que agora eu fui mais claro. Porque se você vai na reatividade, você é engolido pelo campo negativo do outro. Se você vai na positividade, você cancela o campo negativo do outro. O processo para sair de um problema, seja uma doença, um desemprego, um mal-estar, uma tristeza, uma depressão, é parar de emitir
reação negativa. É parar de tensionar. Para de tensionar que você mata o pássaro que está te adoecendo. Para de tensionar que você mata o pássaro que está mantendo você triste. Para de tensionar que você acaba uma vez por toda com a tua depressão. Para de tensionar que você vai arrumar o trabalho que você quer. Você tem que mudar o campo. O seu campo psíquico, o seu campo mental, o seu campo espiritual é um campo quântico. Se é um campo quântico, ele é dotado de energia. Então você não pode emitir uma energia negativa quando você já está no negativo. Você precisa de emitir uma energia positiva. Veja bem, Oxóssi chegou diante do rei de Iremô, viu aqueles olhares, as pessoas desconfiando, ele magrelinho, esmiliguido, com uma flecha só. Como esse caçador vai conseguir, gente? Os outros que tiveram aqui eram todos habilidosos, tinham muitas flechas, eram homens fortes, vieram recomendados pelos melhores reinos, eram homens de vitória, Aí aparece diante do rei um esmiliguido, magrelinho, com uma flecha só, com a roupa toda rasgada, todo fodido. Tá todo mundo lá assim, nossa, quem que é esse? Não vai conseguir. Esse aí, olha só o estado dele. Olha os que passaram por aqui. As pessoas emitindo negatividade sobre o Oxóssi, né? Não vai conseguir. Olha ele, só tem uma flecha. Como um caçador de uma flecha só vai conseguir vencer isso? A reação que as pessoas tiveram para com Oxóssi não desativou a paz dele, não desativou a convicção dele. Por isso que a gente não pode responder à reação, o manejo reativo dos outros na mesma dimensão, com a mesma frequência, né? Muda a frequência. Muda a frequência da sua doença, muda a frequência do teu problema. Para de lacrimejar, para de chorar, para de ficar falando. Para de falar, fica quieto. Quanto mais você fala do teu problema para os outros, quanto mais você dá notícia do teu problema, mais problema você tem, mais problemático você fica. Para de falar, fecha a boca. Cala, fica sentado quietinho, vai curtir isso dentro de você, deixa isso mover dentro de você, dia após dia, deixa mover, isso vai sair sozinho. Por quê? Porque você parou de reagir, porque você parou de ser reativo. É quando você para de ser reativo que o sucesso vem, que o dinheiro vem, que o trabalho vem, que a vitória vem, que as coisas boas vêm. Por quê? Porque você colapsou a onda e você começou a surfar nela. Você entrou na frequência. Enquanto você se mantém fora da frequência, enquanto que você se mantém distante da frequência, enquanto você insiste em emitir uma frequência negativa, você não vai curar, não vai arrumar trabalho, não vai sair da depressão, não vai sair da tristeza, não vai arrumar um amor. Muita gente me procura atrás de um amor. Eu não consigo ter ninguém, eu não consigo arrumar ninguém, eu sou tão bonita, sou tão bonito. Você vai vasculhar a vida da pessoa, a energia dela, ela é até bonita. Ela até, né? Mas a pessoa tem uma baixa estima, ela tem um desamor interno com ela mesma, que não sai pela boca, que não transparece na face, mas está impregnado dentro dela. Nem que uma pessoa que não se ama vai amar o outro. Como é que uma pessoa que não consegue amar a si mesma vai amar alguém? Vamos trabalhar essa energia. A energia do amor também tem que ser trabalhada. Muita gente machucada em nome do amor. Por frustrações, desilusões, trauma, rupturas que não se curaram, não se estabeleceram. Precisa trabalhar isso. Precisa curar isso.
Muita gente me procurando porque não consegue ter o trabalho dos sonhos. Porque eu tenho competência para estar no trabalho. Mas a pessoa tem até competência, ela tem até as habilidades necessárias, mas a pessoa não consegue avançar na sua própria crença, na sua própria credibilidade. Por quê? Porque ela está sempre pesarosa, ela está sempre reclamando. O eu não consigo é um veneno. O eu não consigo é o pior veneno que você pode ofertar a você mesmo. Nunca diga que eu não consigo. Porque você vai falando eu não consigo, 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 aquilo impregna na tua mente e você não consegue mesmo. Todo mundo estava falando para o Oxóssi que ele não conseguiria. Mesmo que talvez não estivesse falando com a boca, com a fala, com a voz, talvez estivesse emitindo pensamentos, porque as pessoas às vezes não falam, mas elas emitem pensamentos negativos para você. E isso é uma descarga negativa, é um eletromagnetismo negativo. Tem? O que a pessoa está pensando sobre você vai chegar até você, mesmo que ela não fala. Porque o pensamento pode ser muito mais poderoso do que a palavra falada. Então tem gente pensando coisa ruim de você. Tem gente emitindo frequências negativas sobre você. Se você é capturado por essas frequências negativas, seja via pensamento, seja via palavra, seja via gestos, atitude ou comportamento, e você não tem um trabalho consigo mesmo, né? Um trabalho mental, um trabalho psíquico, um trabalho espiritual, você se torna refém assim facilmente. A pessoa te engole, você vai se alimentar daquilo e você vai devolver para o universo aquilo. Oxóssi não. Oxóssi, o orixá de uma flecha só, ou o Imolé de uma flecha só, porque a gente costumou chamar todos eles de orixá, né? E não tem problema. Então, ele não deixou se levar por esses pareceres. Seguro de si, ele estava ciente, ele se preparou para usar uma flecha só. Usar uma flecha só está dizendo, simboliza, presentifica a habilidade de alguém que tem domínio de si. A única flecha que o Oxóssi carrega está falando para nós, está ensinando para nós que ele tem domínio dele mesmo. Se eu tenho domínio de mim mesmo, se eu sou seguro comigo mesmo, eu não preciso de muita coisa, menos é mais. Para que eu vou carregar nas minhas costas 30 flechas? Eu estou seguro. Eu estou sob o domínio de que essa única flecha vai matar esse pássaro diabólico, esse pássaro assassino. Se você não está seguro de si, você se enche de balagandã. Se você não está seguro de si, você se enche de penduricalho. Se você não está seguro de si, você fica refém de um monte de coisa. Oxóssi está mostrando para nós a sua tamanha segurança. Então, eu carrego uma flecha só, porque eu sou seguro. Então, o seu pensamento, a sua fala, o seu comentário, a sua crítica, o seu parecer não vai me atingir. Porque eu sou seguro de mim, então eu posso carregar uma flecha só. Eu sou seguro de mim, eu posso carregar muito pouco. Eu não preciso de muito. Só quem é inseguro carrega muito. Só quem é inseguro tem um monte de coisa. E ela se perde naquele monte de coisa. Se você é seguro de si, uma única coisa basta. É isso que Oxóssi, é isso que esse orixá maravilhoso está ensinando para nós. Menos é mais. O menos é que traz a fartura. O menos é que mantém a continuidade. Seja menos com você. Seja menos com você. Seja carinhoso com você. Seja generoso com você. Seja amor com você. Seja cuidadoso com você. Seja com você. Seja menos. Para de se cobrar.
Para de se exigir porque os outros estão demandando para você que você seja isso, que você seja aquilo, que seja aquilo outro. Não seja reativo. Não responda à vida e às coisas com reatividade. Quando alguém te falar uma coisa que você não gostou, recolha. Quando alguém disser para você alguma coisa que não te fez bem, recolha. O homem de Nazaré, Jesus, que eu gosto muito, ensinou através das suas parábolas uma das coisas que é muito linda. Se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Esses ensinamentos parecem enfadonho, sem noção, num mundo onde as pessoas aprenderam e aprendem o tempo todo a violentar os outros. O seu filho está sendo ensinado dentro da tua casa a violentar os outros. O seu filho, a sua criança, está sendo ensinada na escola a violentar os outros, porque a gente vive numa cultura de violência. Aí este homem, chamado Jesus de Nazaré, ensinou com conselhos muito sábios, e aí eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu tenho pavor de igreja, não gosto dessas igrejas em hipótese alguma e falo para todo mundo ver que eu não gosto. Mas esse homem tem conselhos, tem sabedoria profunda. Alguém que bateu na sua face, oferece a outra. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, a pessoa que está te batendo, que está te desanimando, que está falando coisas ruins para você, esteja disponível para ela, sem reação. Alguém que pode bater na sua outra face está dizendo que você não está sem reação. A não ação do tal que eu acabei de dizer. Fica disponível. Porque essa indiferença, essa indisponibilidade vai desmontar outra pessoa. É difícil, né? Mas é uma prática poderosa, porque você desmonta o outro. Porque as pessoas já estão esperando que você está de prontidão. As pessoas já estão esperando que você já está com reservas, com muralhas, com barreiras. Então demonstre que você está sem barreira. Demonstre que você está desarmado, porque o outro já espera que você esteja desarmado. Então quando você desarma o outro desmancha, ele desmonta, porque está todo mundo esperando que os outros estejam armados. Porque isso é a condição dessa vida. Isso é a condição desse momento de vida. Então desarma. Seja uma pessoa desarmada, porque você vai desarmar o outro. É isso que o Oxóssi está nos ensinando. É essa partilha que eu queria ofertar a vocês a partir da sabedoria de Oxóssi, a partir do que esse orixá caçador é e o que ele está ensinando para nós. Aprendam hoje. Fiquem com essa lição. Abandone a reatividade. Surpreenda. Oxóssi surpreendeu. Que Oxóssi, Adematá, o Kearu, abençoe nesse dia, nessa sexta-feira, que a gente seja abençoado com fartura, que a gente seja abençoado com dádiva e que a gente sabe partilhar, que a gente consiga partilhar, que a gente partilhe as nossas riquezas, as nossas farturas. Que o Oxóssi nos abençoe e tenha um lindo dia, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Eu encontro com vocês na segunda-feira, às 8h30, com o nosso café com o Oluo Adelonã. Um abraço, tchau, tchau.